Aqueles que nos acompanham regularmente nestas viagens imaginárias que por aqui fazemos, sabem que no último programa viajámos de comboio, ou melhor, estivemos à janela da carruagem para observarmos os magníficos painéis de azulejos que decoram centenas de estações ferroviárias de Portugal continental. Lembrar-se-ão, por certo, de nos termos detido, por exemplo, nestes belos painéis que decoram o átrio da estação de São Bento no Porto e que foram feitos no início do século XX por Jorge Colasso. Eles inspiram-se bastante nas cenas que decoram as igrejas e os palácios do século XVIII, mas isso era uma tendência muito típica da época em que viveu Jorge Colasso. Mas hoje gostava de vos falar de outra época da azulejaria portuguesa, mais dos nossos dias, e porque estamos a falar de estações, vamos então embarcar, mas desta vez no metropolitano. É isso mesmo, as estações do metro de Lisboa. E olhe que elas são lindas, são mesmo das mais bonitas do mundo. E por elas normalmente passamos a correr sem olharmos para a sua beleza. O que lhe proponho durante os próximos minutos é o que é sugerido por este velho sinal: pare, escute e olhe. Uma estação de metro tem tudo para ser feia. Trata-se, na sua essência, de um túnel subterrâneo em betão por onde caminhamos e por onde circulam os comboios. Ora, há que embelezar o espaço e dar vida exatamente a este espaço monótono. É este, pois, o desafio a que muitos artistas plásticos se propuseram, designadamente, no caso português, os pintores de azulejo. Creio que um dos nomes mais notáveis, mas talvez dos mais desconhecidos, é o da pintora Maria Queiro. Ela é algarvia, nasceu em Silves em 1914. Maria Queiro foi uma importante pintora modernista portuguesa que realizou uma obra vasta e diversificada que abarca igualmente o desenho, a ilustração, o azulejo, a tapeçaria, a cenografia, eu sei lá. Maria Queiro teve um papel muito importante na renovação do azulejo contemporâneo em Portugal. E vamos ver exemplos. Olhe, por exemplo, este magnífico painel sobre o mar que ela fez em 1959 para decorar a Avenida Infante Santo em Lisboa. É mesmo bonito, não acha? Olha, então vamos visitar alguns painéis de Maria Queiro que estão em diferentes estações do metropolitano de Lisboa. Comecemos por este, que é também de 1959 e que está à entrada da estação do Parque, em que é extraordinário o dinamismo do padrão dos azulejos. Dentro do mesmo estilo, vejamos este painel da estação do Intendente. Passemos agora a estes da escadaria da Estação dos Anjos, onde os padrões são interrompidos por uma barra de desenhos estilizados. Vamos agora dar um salto até à Estação dos Restauradores. Repare nestes lindos painéis que preenchem as paredes dessa estação e que evocam silhuetas de Lisboa. Tão lindos. E vamos ver um último painel de Maria Queiro numa linha bem figurativa e que ameniza quem espera o metro na estação do Saldanha. Gostaria agora de vos apresentar obras de outros importantes pintores portugueses que estão igualmente representados no metropolitano de Lisboa. É o caso de Eduard Neri, outro grande artista plástico e pintor do século XX, que fez na estação do Campo Grande esta magnífica decomposição de uma cena da azulejaria do século XVIII. E já que estou a falar de Eduard Neri, vejamos estes seus belíssimos painéis que ornamentam o Aeroporto Internacional de Macau e que são uma verdadeira beleza, não acha? Bom, mas vamos voltar a Lisboa e à Lisboa subterrânea. Vamos agora dar um salto à estação da Alameda. Repare neste painel de Costa Pinheiro, feito em 1998, evocando os navegadores portugueses e muito particularmente Vasco da Gama, numa altura em que se comemorava o 4º centenário da primeira viagem marítima à Índia. Muitas vezes, a alusão contida no painel não passa de uma pescadela de olho a quem passa. Olha, é o caso deste painel de Sá Nogueira de 1988, na estação das Laranjeiras, mostrando-nos de forma bem realista suculentas e apetitosas laranjas. Na minha modesta opinião, uma das composições mais bonitas está na estação das Oleias. Aqui é um painel de Pedro Calapés que está perfeitamente em conjugação com mosaicos e com vitrais
e o todo resulta num ambiente fiérico de rara beleza. Para comprovar o reconhecimento internacional dos nossos pintores de azulejos, bastaria apresentar-lhe este exemplo. Em França, quando se quis decorar a estação do metropolitano no coração de Paris, Champs-Élysées-Clemenceau, quem é que se foi convidar? Um pintor e ceramista português, famoso, Manuel Cargaleiro. A estação é linda, veja. Ao longo destes 2 últimos programas, nós tivemos a oportunidade de ver como o azulejo de revestimento interior em Portugal passou a ser também revestimento exterior no Brasil e de como o regresso dos nossos imigrantes a Portugal trouxe, em boa hora, essa moda de revestir o exterior dos edifícios com este tipo de material, o que acabou por alterar a fisionomia das nossas cidades. Repare, por exemplo, na beleza que pode ter uma coisa esteticamente tão horrível como um viaduto, quando ele é decorado com um belo painel de azulejos, como está a ver. Nesta rápida caminhada pela azulejaria portuguesa, eu gostaria de terminar com uma imagem de um grafista grego, Charis Tsevis, que vive nos Estados Unidos. Quando há 7 anos Portugal ganhou o Euro 2014, ele compôs um trabalho que gostaria que observasse. A partir de uma desmontagem da azulejaria portuguesa, designadamente a azulejaria do século XVIII, ele compôs a figura de Ronaldo festejando a vitória. Creio que será a forma de melhor exemplificarmos até que ponto a azulejaria é uma das expressões mais identificadoras da arte decorativa portuguesa e de como a sensibilidade deste artista grego produziu este significativo trabalho. Creio que valeu a pena pararmos um pouco para observarmos estes belos painéis, tanto das estações de caminho de ferro como os das estações de metro, não acha? Por outro lado, o percurso rápido que fizemos ao longo destes 2 programas permitiram-nos ver como o azulejo foi evoluindo esteticamente e, sobretudo, como foi tendo a capacidade para incorporar os mais diferentes estilos e movimentos artísticos. Os mais tradicionalistas, vimos-nos nas estações ferroviárias. Os mais modernos, os mais vanguardistas, nas estações de metro. Olhe que às vezes não basta olhar, é mesmo preciso ver. A sugestão para que passe a ver com outros olhos o que o rodeia aqui fica. E isto para que possa ver coisas bonitas e não fique apenas a ver passar o comboio. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.